Boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. Cerca de 500 casas ficaram submersas e 2.000 famílias estão desalojadas no distrito de Mossoril, na província de Nampula. Aquelas famílias clamam por assistência, uma vez terem perdido todos os seus bens. Mais de 500 casas ficaram submersas e cerca de 100 machambas de culturas diversas ficaram completamente destruídas na sequência das fortes chuvas que se fazem sentir aqui no distrito de Mossoril. São aqui 579 casas caídas, que não se aproveita nada, além de partidas. A parada essa água aqui porque quando estava a fazer essa estrada, não abriram inteiro aqui, não puseram a manilha que para escoar essa água para ali, porque ali embaixo está um rio, que entrou até no rio Munabo. Sim, é por isso que para essa água aqui. Ali no mercado onde puseram manilha, não para água, sempre dá a sair. 2.500 famílias clamam por ajuda humanitária aqui no distrito de Mossoril, localidade de Namitatari. Até este momento, segundo declarações do secretário, estas famílias não tiveram qualquer apoio. Até aqui não me deram nada, só estão a me mandar listas lá, que caem cada dia. Sim. E essas pessoas que foram afetadas, onde é que vivem? Qual é a situação? As pessoas que foram afetadas vão encostar nas varandas dos outros, que ainda as casas deles estão em pé. Neste momento, as famílias procuram recuperar o pouco que ficou debaixo das águas. Como as imagens podem documentar, lá ao fundo está uma família que procura, neste momento, recuperar parte dos bens perdidos. As imagens são de Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. Os afetados pelas enxurradas descrevem a situação como sendo péssima e esperam que as fortes chuvas possam abrandar nos próximos dias para retomarem a sua vida normal. Os residentes de diferentes localidades do distrito de Mossoril, em Nampula, afetados pelas fortes chuvas das últimas semanas, descrevem a situação a que foram sujeitos pela força da natureza como desagradável, tudo porque, como avançaram, para além de bens que se encontravam no interior, aqueles ficaram igualmente sem as suas residências. A situação de chuva está grave. A chuva iniciou desde terça-feira até hoje. Está a cair, mas baixou. Hoje, né? Baixou o nível da chuva. E qual é a vossa situação? Vocês como é que vivem com este fenómeno das chuvas? Algumas casas foram abaixo. A chuva veio mal, estragaram as nossas casas, mas na machamba também. Estragaram a machamba, está cheio de água. E como é que vocês vivem agora? Nós estamos a viver de qualquer maneira. Entretanto, o governo provincial esteve reunido no fim da manhã de hoje para analisar a situação de emergência em Nampula. Aqui cheguei aqui através de cair casas. Cheguei aqui na segunda-feira de hoje, estou aqui na escola de Naguema. Quantas famílias é que estão a viver aqui? Aqui estamos a viver 5 famílias. E qual é a situação de casas lá na zona onde vivia? A situação das casas, da casa caíram daí embaixo, mesmo cabide que estava em cima daí do outro lado, casas também do outro lado, mesmo no sítio onde estávamos a viver dá liso mesmo. Famílias cujas casas desabaram em resultado das intensas chuvas que se fazem sentir desde segunda-feira, vivem aqui nas salas da Escola Primária Completa de Naguema, distrito de Mossoril. Estas famílias clamam por solidariedade. As imagens são de Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. Está interrompida a circulação de viaturas para o distrito de Mossoril, no troço entre a localidade de Naguema e a vila-sede do distrito. A fúria das águas arrastaram a camada de sol que fazia suporte à estrutura da ponte sobre o rio Moecate, tornando intransitável a passagem de viaturas. Está interrompida a circulação de viaturas para Mossoril devido às chuvas que se fazem sentir nas últimas semanas. A fúria das águas arrastaram uma camada considerável de solos que faziam a estrutura desta ponte erguida sobre o rio Moecate, não sendo possível transitar neste ponto
da província de Nampula. A estrada está péssima, está intransitável praticamente. Imagina só para eu atravessar, tive que pagar umas pessoas para carregar a moto, para fazer atravessar desse lugar onde tem problemas. Está muito difícil. Não se passa, nenhum carro passa. Tem uma ponte que foi abaixo, caiu, então todo carro não passa via de Mussuril. A chuva está pior aqui, está a piorar. Essa estrada quase há um mês, sem passar o carro, a estrada está mal. Mussuril se chega, a estrada está toda matricada, as pontes assim como, as lombas assim como estão a ver, lá não se passa, não sei fazer o jeito dos mãos do governo. Estes cidadãos deslocaram-se a este ponto para facilitar a travessia de pessoas e bens. Vamos perceber como é que isto funciona. Quanto que vocês cobram e por dia ganham quanto? A pessoa que tem motorizada, estamos a cobrar 50 ida e 50 a volta. E a pessoa que vende a pé, estamos a cobrar 30 medicais. Ida e volta. 30 ida, 30 volta, 60. Começamos a trabalhar aqui às 5 horas e cobramos 50 meticais ao homem motorizada e 30 meticais pessoa a pé. E no final do dia, conseguem quanto? Conseguimos até 1.200 por dia. Sim, choveu muita chuva. Sim. Estragou-se a nossa estrada. Sim. Então não é possível chegar a Mussuril? É possível. De carro? De carro não, só de moto, de bicicleta, a pé. Este é o cenário que se vive no troço entre Naguema e a vila sede do distrito de Mussuril. De resto, o cenário idêntico pode-se assistir neste momento em diferentes pontos da província de Nampula, como são os casos de Mujinqual, Lardi e outros, em que já não há ligação terrestre com o resto da província de Nampula. As imagens são de Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. E está literalmente interrompida a ligação ferroviária entre o porto de Nacala e os países do Interland, principalmente Malawi e Zâmbia, na sequência das chuvas intensas que têm estado a cair na região norte do país. É neste estado em que ficou a linha férrea que parte do Porto Internacional de Nacala aos países do Interland, sobretudo Malawi e Zâmbia, na sequência das chuvas intensas que têm estado a sacudir a região norte do país, em particular a província de Nampula. Aliás, são no total 8 pontos ao longo da ferrovia que liga as cidades de Nampula e Nacala que ficou literalmente cortada e não se sabe quando é que o comboio transportando mercadorias voltará a apitar nesta linha que garante a sobrevivência dos países em referência a avaliar pelos danos causados. Falando a STV, Rui Chonguessao Edil de Nacala reconhece a gravidade da situação, mas diz que os esforços estão sendo evitados no sentido de repor a circulação dos comboios nesta linha. Tem cerca de 8 cortes de Munapo para Nacala. Essa é a informação que tive com a CDN. Quando falei com eles, a comunicar, porque há uma parte que aconteceu na zona mesmo de Nacala Porto. E eles estavam a dizer que estavam a fazer os levantamentos e vão repor a linha. Esta ligação da linha férrea que estamos a testemunhar aqui, quer dizer que a partir deste momento que estamos a falar, Nacala Nampula, Nacala Malawi está interrompido. Para além da linha férrea, várias casas foram reduzidas a zero, bairros isolados devido ao aumento dos caudais das principais bacias hidrográficas que secundam a cidade portuária de Nacala e parte das estradas a nível da cidade baixa estão praticamente intransitáveis. Há 3 dias que não para de chover. Estou muito preocupado com esta situação. Há muitas casas que desabaram. Muitas casas e ainda não temos números já em mente e estão a fazer os levantamentos. Assim que parar a chuva, vamos ter os números exatos. A população de Mahelene está interrompida a situação. O rio Malamaculuje encheu, aquela população só para chegar naquela tem de passar via Nacuxa. Então isto é complicado. O nosso distrito, nossa população que tem machambas na zona de Maucune, no distrito Nacala Velha, a população para chegar aqui em Moanona, que chegar naquela porto, tem de passar para sair na via barragem. De referir que a construção desordenada de infraestruturas em locais proibidos tem sido apontado como a principal causa dos estragos que a cidade de Nacala vem registrando desde o início da época chuvosa, facto reconhecido pela idilidade liderada por Rui Chonguessao.
A cidade de Nampula está debaixo de chuvas há mais de uma semana. Os munícipes daquela urbe afirmam ser difícil viver com as chuvas que não param e provocam enormes prejuízos. A cidade de Nampula está debaixo de chuvas intermitentes há sensivelmente uma semana. Os munícipes abordados pela nossa reportagem referem ser difícil viver com esta situação. É difícil. Sinceramente, foi difícil para trabalhar. Acredito que muitas pessoas tiveram atraso, não é? Chegar ao trabalho. Está pior essa chuva, que muitos queriam que chovesse. Então, mas a chuva está a exagerar, não é dessa maneira. Já não podemos passear por causa da chuva, já não podemos. Os outros já atrasam no serviço por causa da chuva, então essa chuva não está a dar mesmo. Entretanto, quer ao nível dos bairros, quer no centro da cidade, já são visíveis os danos provocados pelas chuvas que fustigam esta autarquia. Os buracos tomaram de assalto as estradas da urbe e algumas condutas de água vieram à superfície. Esta ponte, que dá acesso ao bairro de Mutemote, poderá desabar a qualquer altura se não houver intervenção urgente. Praticamente as chuvas vieram destruir tudo aqui na cidade. Estamos sem estradas, sem casas, sem nada, sem arruamento, sem nenhum problema, com todo tipo de problema de saneamento do meio. Isso já não é estrada, já não é nada. Praticamente cá para nós, Macua, dizemos que é empale. Apesar que está a chover, mas podiam fazer algum trabalho de emergência para essas pontes. Estamos aqui uma ponte quase a desabar e dá acesso quase a todo. Descongestionamento da vinda do trabalho, descongestionamento desse lado aqui. Mas a ponte está ali quase a cair, ninguém vê, ninguém olha para aquilo. Os residentes da cidade de Nampula adivinham um cenário negro nos próximos dias, caso as chuvas não parem. Refere-se que esta situação ocorre quase em toda a província, estando neste momento alguns distritos, como o lar de Mussuril, na Cala Velha, debaixo de chuvas intensas e alguns sem ligação terrestre com o resto da província. O líder da Renamo, Afonso Djacama, prometeu asfaltar a estrada que liga a vila de Milange ao posto administrativo de Manjaua, na Zambésia, quando, a partir de maio, iniciar com a governação das regiões autónomas. Posto administrativo de Manjaua, no distrito de Milange, foi a escala do presidente da Renamo, Afonso Djacama, que visita a Zambésia no âmbito do périplo para a região centro do país. Afonso Djacama disse no comício que orientou neste posto administrativo que, quando a governação iniciar nas regiões autónomas, irá arrancar com obras de asfaltagem da estrada que junta a vila sede do distrito ao posto administrativo de Manjaua, numa extensão de pouco mais de 50 quilômetros e que se encontra em estado de degradação. Manjaua hoje encheu muito. Atrasamos porque essa estrada nem a estrada que anda rato, não é assim. A estrada está totalmente destruída a partir da vila de Milange, a partir mesmo da vila até aqui. Vale a pena uma pessoa andar a pé do que de carro. Saímos há muito tempo, teríamos chegado aqui há bastante tempo. Sabemos que estão aqui desde manhã, mas essa estrada é horrível. Com o governo da Renamo, a partir de maio deste ano, vamos arranjar essa estrada. Vamos arranjar essa estrada. Afonso Djacama garantiu aos presentes no comício de Manjaua que as regiões autónomas serão concretizadas em resultado das eleições de 2014. Porque pode dizer, mas o que é isso? Região autônoma, o que é isto? Zambésia, autonomia, nunca ouvimos. É a forma até de resolvermos do que pedrejarmos o Nhuse, o tirarmos a força. Não precisamos de fazer isto. Só se ele, com a Frelimo, tentar brincar com a Renamo, aí, sim senhor, poderemos demonstrar quem é o Djacama, o que é a Renamo. Na sua visita à província da Zambésia, Afonso Djacama ainda vai permanecer mais um dia no distrito de Milange, com imagens de Isidine Achá, Pedro Ferrão de Manjaua para STV.
O Movimento Democrático de Moçambique celebrou os seus 6 anos de existência com discursos de apelo à paz efetiva e preservação dos direitos humanos no país, que, na opinião deste partido, ainda são sistematicamente violados para satisfazer agendas particulares. O Movimento Democrático de Moçambique celebrou neste sábado o seu 6º aniversário de existência e os membros e simpatizantes deste partido concentraram-se na sua sede na cidade da Beira para comemorar a data. Dirigindo-se aos membros do seu partido, Davis Mango, presidente do Galo, referiu que a paz que se vive no país ainda não é efetiva e que ainda há violações constantes dos direitos humanos que, na sua opinião, os mesmos são violados sob o olhar impávido, sereno e por vezes cúmplice de quem deveria travar este mal. Fala-se muito de paz neste país, mas os atos dos governantes nada convergem nesta direção. Pois falar de paz é falar da capacidade dos homens buscarem a serenidade entre si para viverem com alegria, ter força e boas ideias para enfrentar os problemas e resolver as dificuldades. Isto tudo sem precisar de fugir ou ser crivado de balas. As violações das liberdades e dos direitos humanos nunca devem ficar impunes e, de algum modo, se deve cultivar a cultura de impunidade. O MDM levará esta luta para que a nossa pátria não haja estas situações. Davis Mango defendeu um diálogo permanente, aberto e sincero entre os diversos estratos que compõem a sociedade moçambicana, respeitando as leis e a liberdade de cada moçambicano. Nós, moçambicanos, precisamos de cultivar o debate nacional sobre ideias que ajudam a construir uma nação forte, onde todos estamos unidos em torno de princípios da nossa diversidade religiosa, política, cultural e étnica. Mas para tal, há fatores e princípios básicos que devemos cultivar: a ética, integridade, transparência e responsabilidade. São virtudes que vão ajudar a nossa coesão como moçambicanos. Para vencermos, precisamos de ter atitude e princípios. E o MDM é a esperança para essa conquista. Basta de indiferença. O MDM foi criado em março de 2009, 6 meses depois de Davis Mango ser expulso da Renamo, onde arrastou consigo milhares de simpatizantes da Perdiz que viriam a suportar a sua candidatura como candidato independente na cidade da Beira nas eleições autárquicas de 2008, onde venceu de forma convincente. A Igreja Católica lançou esta semana duras críticas ao estágio da política nacional. Através de um comunicado da Conferência Episcopal, os bispos católicos dizem que a unidade nacional está tremida, que o Estado está partidarizado e que o governo é cada vez mais incapaz de resolver os problemas da sociedade. Num comunicado bastante contundente, datado de 26 de fevereiro passado, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal de Moçambique alerta para a iminência do fim da unidade nacional como consequência de interesses partidários e de grupos contrários ao bem comum. A unidade nacional está cada vez mais ameaçada por interesses partidários ou de grupos de pessoas singulares. A Igreja Católica diz ainda haver monopolização da unidade nacional. A consolidação da unidade nacional, que constitui um bem inestimável para todos, uma riqueza à qual não podemos nunca renunciar, não pode jamais ser considerada um monopólio exclusivo de alguns grupos fechados em si mesmos e obcecados pela ganância do poder político. Os bispos católicos denunciam também o crescimento dos níveis de exclusão e injustiça social, da intolerância e da corrupção dos funcionários públicos e acusam o governo de incapacidade em proteger os direitos fundamentais do cidadão. O governo do dia revela-se cada vez menos capaz de executar alguns dos seus objetivos fundamentais daquela agenda que o Estado moçambicano tem bem plasmado no número 11 da Constituição da República. A edificação de uma sociedade de justiça social e a criação do bem-estar material, espiritual e de qualidade de vida dos cidadãos, a promoção do desenvolvimento equilibrado econômico, social e regional do país. Outra crítica tem a ver com a partidarização do aparelho do Estado, que aos olhos da Igreja Católica contribui para a exclusão,
de muitos moçambicanos. Nos dias que correm, porém, por causa da partidarização de grande parte das instituições públicas do Estado moçambicano, o número de excluídos da tomada de decisões importantes sobre o nosso país e seus cidadãos cresce vertiginosamente. Revela a mensagem. E hoje comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Em Moçambique, o maior desafio são os casamentos prematuros e o governo diz que tudo fará para combatê-los. As cerimônias centrais do Dia Internacional da Mulher foram dirigidas pelo vice-ministro do Gênero, Criança e Ação Social, Lucas Mangrace, na Praça dos Heróis, na cidade de Maputo. O evento contou com a presença da Primeira-Dama da República de Moçambique, Isaura Nhusse, quem disse que tudo fará para combater os casamentos prematuros. Vamos trabalhar para que eliminemos este fenómeno. Feliz 8 de março, em particular para a mulher moçambicana, que ela continue forte, firme e determinante na luta pela sua sobrevivência, pelo seu dia a dia. Essa questão de casamentos prematuros, que é um problema, portanto, bastante sério, e nós pensamos que esse é grande desafio, então os dois são grandes desafios que nós achamos que temos que enfrentar de tal forma que, de facto, haja uma igualdade verdadeira, portanto, igualdade do género neste caso. Nós já lançamos campanha para as comunidades, para sensibilizarmos o mal do casamento prematuro e que impede o desenvolvimento da própria mulher e impede a formação própria da mulher para poder contribuir para o desenvolvimento do seu país. De acordo com a Organização da Mulher Moçambicana, OMM, os meses de março e abril são da mulher em Moçambique, estando repleto de vários eventos, com destaque para as comemorações do dia 4 de março, Dia do Destacamento Feminino, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 16 de março, Dia da Fundação da Organização da Mulher Moçambicana e culminarão dia 7 de abril, o Dia da Mulher Moçambicana. E para assinalar o Dia Internacional da Mulher, milhares de pessoas participaram hoje de uma passeata de bicicleta em Istambul e outros de manifestações na China e Bangladesh em protesto contra a violência baseada no género. A ação visa homenagear todas as mulheres vítimas da violência e contestar contra o caso mais recente de violação que abalou a Turquia. Özgekan Aslan, de 20 anos, foi esfaqueada até a morte por um condutor depois de ter reagido a uma tentativa de estupro. O condutor bateu-lhe e esfaqueou-a até a morte. E depois, com a ajuda do pai e de um amigo, cortou-lhe as mãos e queimou o corpo. Estamos aqui por Özgekan e por todas as outras injustiças contra as mulheres. Estamos aqui por todas as mulheres que tenham sido expostas à violência, que foram estupradas ou abusadas sexualmente. Nós vamos atravessar a ponte em nossas bicicletas e nosso slogan é "Queremos um transporte seguro para as mulheres", disse uma participante. Uma organização dos direitos humanos avança que 281 mulheres foram assassinadas na Turquia em 2014, um aumento de 31% em relação ao ano anterior. O presidente turco Tayyip Erdogan tem sido criticado por grupos de mulheres por não conseguir travar a onda de violência contra a mulher e por ter dito que não acredita na igualdade de género. Em Hong Kong e Bangladesh, mulheres também manifestaram-se contra a violência e discriminação. Na cidade chinesa, dezenas de trabalhadoras domésticas reuniram-se na sede do governo para exigir respeito pelos seus direitos. A situação dos trabalhadores domésticos em Hong Kong tem ganho destaque nos últimos meses, depois do caso de uma empregada doméstica indonésia que foi abusada por seu empregador. Hong Kong tem cerca de 330 mil empregados domésticos estrangeiros, a sua maioria das Filipinas e da Indonésia, que escalam a cidade à procura de melhores condições de vida. São forçadas a viver com seus empregadores, muitas vezes em pequenos apartamentos. Grupos de direitos humanos dizem que muitas vezes sofrem abuso físico e emocional, incluindo agressões sexuais.